Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nosso conteúdo de hoje, recebimento do concreto. Vamos lá. Não tem como falarmos em recebimento de concreto sem nos atentarmos às normas, tá? Algumas normas que nós temos que tomar cuidado, né, prestar bastante atenção. Ih, apareceu de novo o Pix ali. Vamos lá para as normas. O importante aqui é a norma, né? A norma 12655 de 2022. Para quem assistiu a webinar número 1, né, da semana passada, falando de dosagem de concreto, eu apresentei essa norma, só que eu cometi um equívoco e coloquei a versão antiga dessa norma, NBR 12655 de 2015. Esse é um detalhe importante, tá, pessoal? A gente sempre se atentar à versão atualizada da norma. Então, a norma atualizada, né, de 2022, em fevereiro agora ela teve uma revisão e eu acabei fazendo essa correção agora nessa apresentação, tá bom? Essa norma ela fala sobre o concreto feito de cimento Portland, mais especificamente preparo, controle, recebimento e aceitação, né? Fala sobre procedimento, é uma norma de procedimento, tá bom? Temos a norma NBR 5738 de 2005, que fala sobre o procedimento para moldagem e cura de corpos de prova de concreto. A NBR 5739 de 2018 é uma norma complementar à 5738, fala sobre o ensaio de compressão de corpos de prova cilíndrico. A NBR 16886 de 2020, recente, né, também, fala sobre a amostragem de concreto fresco. A 16889, na sequência aí também da 16886, fala sobre a determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. É o famoso slump test. E por último, caso alguma coisa dê errado no meio do caminho, a gente tem a 7680 de 2015, que fala sobre extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estrutura de concreto. Tem a parte 1 e a parte 2. Diz respeito a parte 1, né, diz respeito à compressão, e a parte 2 diz respeito à tração na flexão. Aproveitar aqui e mandar um abraço para os que estão presentes aqui, né? Wilson, Renata, Magda, o Careca, Maurício, Robério, Paulo Sérgio. Muito obrigado aí por estarem presentes, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre a NBR 12.655 de 2022, recente, né? Essa norma, ela classifica, ela conceitua o recebimento do concreto na obra. O que é o recebimento do concreto? É a verificação da conformidade das propriedades especificadas para o estado fresco, efetuada durante a descarga da betoneira e, no caso do concreto dosado em central, abrange também a documentação correspondente ao pedido do concreto. Vamos lá. Fiz o concreto na obra, rodado na betoneira. Eu, engenheiro da obra, vou especificar o concreto. A gente vai ver isso aí mais adiante. Eu vou me responsabilizar pela produção desse concreto e, obviamente, o recebimento desse concreto vai ser sob minha responsabilidade também, né? É um pouquinho mais centralizada a informação aí quando a gente fala em concreto dosado em obra. Agora, quando nós estamos falando em concreto dosado em central, né, o famoso concreto usinado, nós temos a documentação desse concreto, né, do pedido do concreto, que é o romaneio de entrada, o romaneio do pedido,
nota fiscal, toda aquela documentação de obra mesmo, né? E nesse caso, a responsabilidade, a gente vai ver mais adiante, a responsabilidade da produção do concreto é da central, a responsabilidade pela dosagem do concreto, aí vai depender, tá, pessoal? Depende, pode ser a responsabilidade da central, se for um está dentro do escopo de produção da central, né? Ou então, eu, engenheiro da obra, posso especificar um concreto, o projetista, enfim. Né? Geralmente é o projetista, o calculista da estrutura, que define o tipo de concreto. E esse concreto, ele pode estar em desconformidade com o rol de produtos oferecido de serviços, né? Porque a concreteira aqui no Brasil vende serviço e não produto. Então, o concreto que eu preciso na minha obra, ele pode não estar conforme o rol de produtos, né, de serviços oferecido pela concreteira. Então, aí tem a questão da responsabilidade também pela dosagem do concreto, né? Então, tem um responsável pela dosagem, o outro responsável pela produção, que é a concreteira, e depois vem o engenheiro da obra, né, de campo, responsável pelo recebimento, né, e aceite desse concreto. Por falar em aceite do concreto, a norma também define a aceitação do concreto, que é a verificação do atendimento a todos os requisitos especificados para o concreto. Observação: todos os requisitos especificados para o concreto, tá? Aqui nós vamos ter o abatimento, né, que é o slump, a gente vai ter resistência, entre outros detalhes, relação água-cimento, todos esses detalhes eu tenho que verificar na obra. Às vezes o concreto chega na obra com a característica, com um aspecto completamente diferente do que aquele concreto que eu contratei. Tá? Então, a responsabilidade de recebimento, a norma ela é bem clara. Tá? A responsabilidade pelo recebimento é do proprietário da obra e do profissional técnico responsável pela obra designado pelo proprietário. Tá bom? Então, isso fica bem evidente para nós no que diz respeito ao recebimento do concreto na obra. Continuando com a NBR 12655, nós temos a modalidade, a norma define, né, a modalidade de preparo do concreto. Né? Tem o concreto preparado pelo construtor na obra, né, preparado em betoneira, o concreto preparado por empresa de serviços de concretagem. Isso, pessoal, parece um detalhe, né, mas é um detalhe muito importante no produto, né, que nós compramos, porque, na verdade, aqui no Brasil, o concreto a gente compra como serviço, né, e isso acaba sendo um pouco prejudicial para o construtor. Por quê? Quando a gente compra um produto, toda a responsabilidade ela é maior, né? A responsabilidade civil, a responsabilidade sobre esse produto, ela é maior do que a responsabilidade sobre o serviço. Tá? Se a gente for comparar, por exemplo, com Portugal, lá em Portugal, as concreteiras elas vendem o produto concreto, né? Não um serviço de produção do concreto. Então, a concreteira lá, ela tem mais responsabilidade sobre o produto, e isso acaba facilitando ou desburocratizando o recebimento do concreto na obra em alguns aspectos. A gente vai ver aqui alguma comparação que eu vou fazer, que é com relação à quantidade de corpos de prova. Tá? Mais para frente a gente fala sobre isso. E outras modalidades de preparo no concreto. A norma cita como exemplo exatamente o que eu acabei de citar, né, que é o concreto feito pela concreteira, né, mas dosado pelo projetista. Então, eu tenho a figura do projetista querendo um concreto especial, ele manda esse traço para a concreteira verifica se tem condições de atender a especificação, porque é um fora do rol, né, de produtos, de serviços, né, vendidos pela concreteira. E então aí nós temos uma
uma modalidade diferente, tá, de concreto. A norma também define as etapas de preparo do concreto, e isso tanto faz para o concreto preparado em obra, como para o concreto preparado por central, tá, por usina. Quais são? A caracterização dos materiais componentes do concreto, isso a gente já viu lá, para quem não assistiu a nossa primeira live, assiste lá que tem essa questão dos materiais, tá? Agregados, o cimento, os agregados miúdo e graúdo, a água, os aditivos, né? O aditivo a gente não mencionou naquela live, eu posso preparar um conteúdo específico para isso, tá? Também o estudo da dosagem do concreto, né? Eu vou fazer um estudo eu vou cruzar as informações dos componentes que eu tenho, e se eu quero chegar a um concreto, por exemplo, com 25, 30 MPa, eu, cruzando essas informações, vou definir qual o consumo de cada material para eu chegar naquele produto característico, tá? Isso é importante também a gente se atentar, que nas concreteiras, né, nas usinas, nas centrais, cada material que chega, o cimento é um pouco menos, né? Mas mudou o agregado, mudou a areia ou a brita, né, a jazida de material, necessariamente eu vou ter uma variação na qualidade do concreto, para mais ou para menos, vai depender aí da característica da jazida. Às vezes eu estou utilizando uma jazida de uma rocha basáltica, com uma determinada idade, com um determinado tipo de formação geológica, e mudei para uma outra jazida que tem uma outra característica, às vezes até uma rocha basáltica, né, uma formação geológica de origem basáltica, mas às vezes é uma formação mais lenta, uma formação mais rápida, e isso interfere na característica final do produto, tá? Então mudou a origem do agregado, do produto que eu estou rodando no meu concreto, naturalmente eu vou ter diferença. Então as centrais, elas vão, cada lote que chega de agregado, né, de insumos para a produção do concreto, passa para o laboratório verifica todas as características do material, tá? Umidade que está chegando, granulometria, módulo de elasticidade, principalmente para a rocha, né, para a brita. Então a gente tem alguns testes aí que são feitos no material antes de produzir o concreto, tá? Na obra, esse estudo é um pouco mais prejudicado, né? Dificilmente eu tenho um laboratório em uma obra, né? Então eu posso mandar para um laboratório, só que tudo isso encarece e dificulta, né, a questão de logística de produção do meu concreto. Ajuste e comprovação do traço de concreto. Então eu testei, eu vou produzir, né, em pequena escala e verificar se esse produto, né, se o meu traço previsto corresponde com a realidade, tá? Então o que a gente faz? Molda alguns corpinhos de prova com um volume pequeno de concreto e vou verificar se esse concreto está atingindo o esperado, ok? E por último, aí eu tenho condições de elaborar, né, de produzir esse concreto, tá? Falando um pouquinho sobre o concreto preparado pelo construtor na obra, para quem lembra, né, na última live, eu tinha essa representação aqui da betoneira, né, e o traço do concreto representado em volume, né, para o concreto dosado em obra. Né, nesse caso aqui, um concreto 1 para 2,5 para 3 com 30 litros de água, né? E as responsabilidades, como eu já disse, né, nesse caso, tanto o preparo, o traço, né, a elaboração do traço, a dosagem, a produção desse concreto e o recebimento, obviamente, é de responsabilidade do responsável técnico pela execução da obra, tá? Ou eu posso compartilhar essa responsabilidade com o projetista. Eu tenho lá o responsável pelo projeto e ele definiu o traço. Eu quero um concreto com esse traço.
O responsável pela obra ele vai ficar encarregado do quê? De realizar os ensaios para conseguir chegar até essa resistência, essas qualidades do concreto especificadas em projeto. Lembrando, pessoal, que não é só resistência, tá? O concreto, a resistência dele é muito importante, claro, mas não é só a resistência. Eu tenho outras questões que têm que ser analisadas, como durabilidade, a resistência ao fogo, resistência a sulfatos, resistência a cloretos, a carbonatação, em outros detalhes aí que eu tenho que me atentar também, tá? Não é só resistência à compressão, tá? E o concreto usinado, né, o concreto preparado em central, nós temos aqui aquela especificação que eu passei também na última apresentação, né, o FCK 25 MPa, 12 mais ou menos 2, que é o slump, B0 e B1, né, que é a brita 0 e brita 1, e o AC, que é a relação água-cimento, igual a 0,55 da massa de cimento, tá, utilizado no concreto. E nesse caso, como eu disse, a responsabilidade de produção é da empresa prestadora de serviço de concretagem. Isso seguindo a NBR 7212, tá? A responsabilidade pelo estudo, pela caracterização, né, do concreto, isso pode ser tanto da concreteira quanto do responsável técnico pela execução, quanto do responsável técnico pelo projeto, tá bom? E a responsabilidade pelo recebimento, aí não tem como fugir, a responsabilidade é do responsável técnico de execução de obra, tá? Seguindo, vamos falar um pouquinho sobre a NBR 5738 de 2015. Ela fala sobre o procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Quando o concreto chega na obra, vamos pensar aqui em concreto vindo de central, né? Ele vem no caminhão betoneira e não é simplesmente chegou, descarrega ele na obra. Tem alguns procedimentos que tem que ser realizados antes de descarregar o caminhão, tá? O que eu tenho que fazer? O concreto chegou, ele vai agitar o caminhão, vai ligar o ABT, ela vai bater lá um tempo determinado, aí 5 minutos geralmente, né? Bateu o concreto, a gente vai moldar, vai extrair um determinado volume de concreto e fazer o ensaio. Primeiro vai fazer o ensaio de abatimento, tá? E depois, no procedimento de descarga do caminhão, nós temos a extração de um determinado volume para a moldagem dos corpos de prova. E aí a gente vai especificar um pouquinho o que é abatimento, né, o slump test, e o que são, né, os corpos de prova, tá? A NBR 5738 fala sobre o procedimento para moldagem e cura, né, dos próprios corpos de prova. Como que é moldado, ou como são moldados, né, os corpos de prova? Eu tenho uma forma, né, a aparelhagem que eu uso. Eu tenho um molde, uma haste para abatimento desse corpo de prova, uma concha para encher, né, para poder moldar o corpo de prova. E aí eu vou fazer o procedimento dentro desse molde, tá? Esse molde ele tem volumes, dimensões, né, variáveis, dependendo do tipo de concreto que eu estou utilizando, tá? A dimensão básica do corpo de prova, ela deve ser no mínimo 3 vezes maior que a dimensão nominal máxima do agregado graúdo de concreto. O que esse texto que está na NBR 5738, o que ele quer dizer para mim? Só um minutinho. Depois eu acho o item da norma e deixo aqui para vocês, tá? Eu esqueci de colocar qual é o item, de cabeça também não lembro. O que esse texto quer dizer? O diâmetro do corpo de prova,
o diâmetro do molde, ele vai ter que ser pelo menos 3 vezes maior do que a dimensão nominal máxima do agregado graúdo. Então, se eu estou trabalhando com um agregado de uma brita 1, tá? Dimensão máxima do agregado aí 19 milímetros, 25 milímetros, eu tenho a minha base do corpo de prova tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que 19 milímetros, tá? 19 milímetros vai dar 7,7 milímetros de diâmetro, né? Então precisaria pelo menos de uma base com 7 centímetros e meio, 8 centímetros aí de diâmetro. Só que a gente vai ver que os moldes, eles têm dimensões de diâmetro, de base, né? 100 milímetros, 150, 200, 250, 300 e 450 para corpos de prova cilíndrico, tá? Então, o mínimo que eu vou utilizar aqui é o de 100 milímetros. Se eu estiver trabalhando com a brita de maior dimensão, aí eu vou ter que trabalhar aqui com um molde de dimensão um pouco maior, 150, 200, 250, dependendo da dimensão do maior agregado graúdo que eu tenho na composição do meu concreto, tá? Essa tabelinha, ela foi extraída da NBR 5738, a tabela 3, e eu vou utilizar ela aqui para explicar 3 coisas, tá? 3 itens. Mas a norma ela é específica para falar sobre o número de camadas e o número de golpes aí que são necessários, né, para o abatimento do corpo de prova. Falei já sobre as dimensões, né? Eu tenho corpo de prova aqui com dimensão de 100 milímetros de diâmetro, ele vai ter 200 de altura. 150, 300 de altura, tá? 2 vezes o diâmetro, a altura do corpo de prova, tá? Ele pode ser prismático também, né? Ou seja, quadrado, né? No caso 100 por 100, 150 por 150, 250 por 250 ou 450 por 450. E aí tem uma diferencinha na moldagem, no trato de um corpo de prova, de um tipo de corpo de prova, né? Do cilíndrico para o outro, o prismático, tá? O número de camadas em função do tipo de adensamento. O adensamento, a gente vai ver mais adiante, que ele pode ser mecânico ou manual. E aí eu tenho, para um molde de 100 milímetros de diâmetro, eu posso preencher ele com uma camada se for o abatimento mecânico, tá? Com vibrador. Se for manual com essa haste aqui, eu preciso criar 2 camadas de 100 milímetros cada uma, né? Porque o corpo de prova com 100 de diâmetro, ele tem 200 de altura. Então, são 2 camadas de 100 cada uma, aí, aproximadamente, tá bom? O de 150, se o abatimento for mecânico, 2 camadas, tá? 2 camadas aí de 150 cada uma. Se o abatimento for manual, 3 camadas de 100 milímetros aí cada uma, tá bom? E cada camada, o que a gente faz? Preenche aqui, no caso aqui, vamos pegar como exemplo um corpo de prova com 100 milímetros de diâmetro. Eu vou fazer, se o abatimento for manual, 2 camadas, então eu vou ter que preencher até a metade dele e vou fazer o abatimento. É o número de golpes para o adensamento manual, tá? 12 golpes por camada. Então, eu preencho até a metade, pego essa haste e dou 12 golpes até quase chegar no fundo, tá, pessoal? A gente tem que tomar cuidado aqui com alguns detalhes. Esses golpes, eles não podem ser todos no mesmo lugar, tem que ser intercalado, tá? E eu tenho que chegar até mais ou menos 1, 2 centímetros do fundo da base. Eu não posso ficar batendo no fundo da base do molde, né? Porque senão vai interferir na composição desse corpo de prova, né? Das características desse corpo de prova. Depois o que eu vou fazer? Eu vou encher a segunda camada, né? Completar esse corpo de prova. Geralmente a gente completa um pouquinho mais, né? Deixa um pouquinho mais porque no abatimento, né?
o concreto vai adensar um pouco, né? Então, coloquei a segunda camada, mais 100 milímetros, mais 12 golpes. Então, eu vou golpear ele mais 12 vezes, intercalados, né? E esses 12 golpes ele tem que ultrapassar o limite, né? A junção das duas camadas, em pelo menos 2 centímetros, tá? Pelo menos não, 2 centímetros na média, tá? Não posso também chegar até o fundo, porque senão vou interferir na primeira camada que eu fiz. Então, essas são algumas regrinhas básicas para o abatimento, né, do corpo de prova. É só seguir essa tabelinha bem tranquilo, tá? 100 milímetros de diâmetro, 200 milímetros de altura. Se for mecânico, uma única camada, posso encher tudo de uma vez e vibrar ele. Se for manual, 2 camadas, com 12 golpes em cada camada. E assim sucessivamente. Se tiver dúvidas, anotem aí e vão colocando lá nos comentários que a gente depois tenta esclarecer, tá bom? Kevin também chegou por aí, Silas, Adriano, boa noite. Um abraço aí a todos, tá? Ainda sobre a 5738, que é o corpo de prova, falando sobre o corpo de prova, eu tenho aqui a forma, né, o molde. Se for o adensamento manual, a gente vai utilizar essa haste. E se o adensamento for mecânico, a gente vai usar o vibrador, né? O rasamento, que consiste o rasamento do corpo de prova? Depois que eu fiz o preenchimento e o abatimento desse corpo de prova, desse molde, né? O que vai acontecer? Vai ficar uma camadinha de concreto, tem que ficar, tá, pessoal? Se ficar para baixo, isso aqui tá errado, tá? Tem que ficar igual um copo de chopp, tá? Tem que ficar aquela camadinha em cima, um copo de chopp bem cheio, né? Depois eu tenho que limpar, deixar isso aqui no nível de topo da camisa, né? Do molde. Então, esse arrasamento ele pode ser feito com uma colher de pedreiro, pode ser feito com a própria haste, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer com a haste girando, tá? Não alisando ela, tá bom? Para não provocar a exudação do cimento e interferir aí, obviamente, no resultado final. Então, eu, particularmente, gosto de fazer com a haste, coloca a haste no meio, gira para um lado, coloca a haste no meio e gira para o outro lado, tá? Na maioria das vezes o pessoal gosta de dar um acabamento bonito ali, só falta polir o topo do corpo de prova, tá? Manuseio e transporte. A norma é bem clara. O corpo de prova ele tem que ser moldado preferencialmente o mais próximo possível do ponto onde ele vai ficar armazenado, certo? Então, eu vou deixá-la numa salinha para depois fazer o desmolde dele. E o ideal é que isso seja feito imediatamente, né? Mas se por um acaso eu não consiga, o ponto, né, de descarregamento da BT é muito longe, né, da betoneira é muito longe, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Moldo o corpo de prova e transporto ele sem bater, sem agitar, com o máximo de cuidado possível, até deixar no local arejado, no local abrigado, né, longe do sol, né, não pode ficar pegando sol. E vou deixar ele lá por 24 horas ou 48 horas, dependendo do tipo de corpo de prova, tá? Depois vocês consultem a norma, tá? Dá uma lida na norma lá, que tá tudo bem, a norma é bem clara, bem específica nesses quesitos. E por último eu vou fazer a cura, né? Dependendo do tipo de corpo de prova, né? Se for cilíndrico, são 24 horas, se for prismático, são 48 horas. Item, cadê aqui, ó, norma, item 8 da norma, né, tá anotado aí, item 8.1.1 da norma. Nas primeiras 24 horas o corpo de prova ele tem que ficar moldado, tá, abrigado, sem agitação, sem nenhuma movimentação, se for cilíndrico. Se ele for prismático, 48 horas, tá bom? Depois disso, o que eu vou fazer?
eu vou desmoldar esse corpo de prova e mergulhar ele num tanque com água e uma solução de hidróxido de cálcio, tá? Que é cal, tá? Que a gente utiliza em obra mesmo. E aí eu deixo ele nesse ponto, né, nesse tanque de cura até o momento de rompimento, né? Eu levo para o laboratório, faço o rompimento dele para verificação. E a gente vai ver a questão de quantidade, como que funciona esse rompimento, a gente vai ver mais adiante. NBR 5739, que é o complemento aí da 5738, fala sobre o ensaio de compressão de corpos de prova cilíndrico. A NBR 5738 especifica duas condições para o corpo de prova, tá? Que são o capeamento ou a retificação do corpo de prova. O que é o capeamento? É a correção de eventuais defeitos que possa haver aqui no topo, né, na superfície de topo e de base do corpo de prova. Isso pode ser feito por uma solução, um trato de enxofre, tá? Enxofre derrete o enxofre, preenche, mergulha ele no molde, exatamente conforme está nesta imagem aqui. Ou então ele pode ser polimérico, tá? Parece uma base de neoprene, né? Isso aqui tem pronto, né, para comprar no mercado. Aí você veste o corpo de prova dentro dessas bolachas, né? E leva para a prensa para fazer o rompimento. O rompimento ele é especificado aí na NBR 5739. NBR 16886. A 16886, ela fala sobre a amostragem de concreto fresco. Ela especifica qual é o volume de amostra, tá? O volume de cada amostra. Só um minutinho. O que a norma fala? Que o volume da amostra ele deve ser de pelo menos 1,5 a quantidade necessária para a realização do ensaio. Então, se eu vou preencher um corpo de prova aí de 10 de diâmetro por 20, né, são 3 corpos de prova, por exemplo. Eu calculo o volume, tem que ser pelo menos 1,5 esse volume de concreto. E no mínimo 30 litros. Tá? Então, eu vou descarregar 30 litros da BT, né, do caminhão, ou 1,5 o volume que eu preciso de concreto, pelo menos isso, tá? E com esse concreto é que eu vou fazer o preenchimento dos corpos de prova, tá? Dos moldes, tá, ok? O item 4.3 da norma, ele especifica os detalhes aí para coleta de amostras para caminhão betoneira. O 4.4 fala sobre as amostras betoneira estacionária, né, para concreto rodado em obra. O item 4.5 fala sobre os caminhões abertos e caçamba, né? Quero comprar, vou comprar o concreto e vai vir num truque, né? Num caminhão caçamba. Beleza, não tem problema. A norma especifica os detalhes aqui também, tá bom? Isso aqui depois eu vou pedir para vocês consultarem a norma e verificarem os itens aí dentro da norma, tá? A única coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte: quantidade. Tem aqui também o item 4.6 que fala sobre as amostras no final de tubulação de bombeamento. A norma ela a possibilidade de vou bombear o concreto, então eu tiro lá na bica, né, na ponta da tubulação, tá? Quantidade de corpos de prova. A norma ela não especifica uma quantidade de corpos de prova, tá? Ela deixa isso a cargo do técnico de concreto, do projetista, do calculista, do responsável pela obra. Então, o estudo que a equipe envolvida na obra, né,
faz sobre a estrutura, é essa equipe que vai definir a quantidade de corpos de prova que vão ser moldados, tá? A frequência, onde que vai ser moldado, se vai ser moldado, se vai ser extraído esse corpo de prova no início, no final da concretagem, é a equipe de obra que vai especificar, tá bom? Principalmente a quantidade. Sobre o ponto de coleta, geralmente, né, melhor, a norma ela especifica que eu preciso extrair a metade dos corpos de prova do total, a metade, eu preciso extrair antes de descarregar 15% do concreto, tá? E a outra metade depois de descarregado 85% do volume de concreto da BT, tá bom? O que isso quer dizer? Vamos trazer exemplo aqui. Vamos supor que eu comprei fiz o pedido lá de uma BT com 7 metros cúbicos de concreto, tá? 15% de 7 metros cúbicos dá basicamente um metro cúbico de concreto, tá? Então, vamos supor que eu vou extrair 3 corpos de prova no começo e 3 corpos de prova no final. 6 corpos de prova por betoneira, por caminhão, tá? O meu estudo com a minha equipe concluiu que eu preciso de 6 corpos de prova por caminhão. Então tem o seguinte, antes de terminar de descarregar 1 metro cúbico, dentro desses 15%, eu extraio os primeiros 3 corpos de prova e depois de descarregados 6 metros cúbicos, eu vou extrair o volume de concreto ali para preencher mais 3 corpos de prova, tá? Geralmente, a gente trabalha com 4 ou 6 corpos de prova por BT, tá? Quando eu quero fazer uma verificação uma previsão, né, de resistência do concreto aos 28 dias, geralmente a gente extrai 6 corpos de prova. E essa previsão a gente rompe um corpo de prova aos 7 dias, né, no caso 2 corpos de prova, um do começo e outro do final da concretagem. Na curva de desempenho, né, do concreto, na curva de resistência, eu consigo prever quanto de resistência que vai ter o meu concreto aos 28 dias. E aí, nos 28 dias, eu rompo os outros 2 corpos de prova, um sendo prova e o outro contra-prova, tá? Os outros 2 do começo e 2 do final, tá certo? A norma fala ainda sobre a preparação das amostras, né, mais adiante, como tem que ser, e aí depende do tipo de ensaio que eu vou fazer. Se for um ensaio de resistência à compressão, eu preciso moldar a minha amostra com até 15 minutos da coleta desse concreto da betoneira. Tá? Então, coletei a amostra, eu não posso ultrapassar 15 minutos para fazer o preenchimento, né, dos corpos de prova. Agora, se esse ensaio, né, se esse corpo de prova for para um ensaio de abatimento e teor de ar incorporado, eu não posso ultrapassar 5 minutos, tem que ser mais rápido, tá bom? O que mais que a norma traz aqui? O item 6, registro da amostragem. Eu não posso simplesmente preencher o corpo de prova e depois, aleatoriamente, né, ir posicionando ele. Eu tenho que identificar qual foi a betoneira, qual norma que eu estou considerando, que horário, né, que foi estabelecido, que foi recebido aquele concreto. Então, eu faço uma etiquetinha e coloco ela em cima do concreto. Ou a gente anota com um marcador industrial, enfim, cada profissional aí utiliza uma técnica, né? Tem alguns que utilizam etiqueta mesmo e coloca em cima do concreto, do corpo de prova, e depois aquilo ali fica fundido, né, junto com o concreto. Só que isso aí corre risco de sair, né? Normalmente eu gosto de marcar com o marcador mesmo, para não se perder essa informação, tá
certo? Sobre a NBR 16889, que fala sobre o slump test. O slump test vai ser um pouco mais rápido, tá? Essa é a aparelhagem que a gente utiliza no ensaio de tronco de cone, né, na verificação da consistência do concreto. Basicamente, nós temos o tronco de cone, a cabeça, né, esse pescoço, para possibilitar o enchimento, a concha, né, mesma concha que eu utilizo no corpo de prova para preencher, e as hastes para abatimento. Esse ensaio a gente faz antes do corpo de prova, tá? Para a gente liberar a betoneira para descarregar, antes de mais nada a gente faz esse ensaio, tá? Se a consistência do concreto não estiver dentro dos padrões, o concreto tem que ser descartado, tá? A norma traz ainda o método de ensaio, que a gente vai falar mais no próximo slide, como eu expresso os resultados e o relatório de ensaio, tá? Que eu tenho que definir também o normativo, o procedimento, o quanto que deu, enfim, eu preciso definir isso aqui. Geralmente, o que a gente faz? A gente anota na própria nota do caminhão, tá? O motorista do caminhão ele entrega a nota fiscal, a gente faz a verificação do produto, bate um carimbo e já faz a verificação na própria nota, tá? Na própria nota a gente anota qual foi o slump obtido, né, no ensaio. Vamos dar uma olhada como que é feito esse ensaio, tá? Basicamente, eu tenho essa chapa aqui, olha pessoal, essa chapa base, né? Ela tem que estar bem nivelada, a gente nivela ela com areia, né? Se não tiver uma superfície bem nivelada, coloca o tronco de cone sobre a base, né? Com a parte mais fina para cima e a parte mais aberta para baixo, apoia os pés aqui, esse pé ele não pode sair daqui em hipótese alguma, até o final do ensaio, tá? Só a hora que eu vou puxar o tronco de cone é que eu posso moldar. Aí eu tenho 3 camadas, tá? Vou preencher isso aqui em 3 camadas de 10 centímetros cada uma. Isso aqui tem 30 centímetros, né, de altura. Então, aproximadamente aqui, 1/3 do volume eu jogo dentro, né, arremesso lá dentro, e faço o abatimento aqui. São 25 golpes espalhados, não posso bater no fundo, tá? Do mesmo jeito que eu faço o corpo de prova. Depois, coloco a segunda camada, mais 25 golpes, ultrapassando 2 centímetros também aqui a camada anterior. Terceira camada, e eu transbordo aqui, tá? Eu deixo ultrapassar mesmo, não tenho o que fazer. Mais 25 golpes ultrapassando a terceira camada. Ultrapassando 2 centímetros aqui da segunda camada, tá? Depois eu vou fazer o rasamento do mesmo jeito que eu faço no corpo de prova, tá? E vou puxar, tá? Esse puxar o tronco de cone, né, o molde, ele tem que ser uma velocidade constante, não posso torcer, não posso virar ele para um lado para o outro, ele tem que ser na vertical, tem que ser perfeitinho, né? E tem aí um tempo aproximado, aí, a gente estima aí em torno de 10 segundos aí o tempo entre começar a puxar e terminar a parte superior, né? Terminar a puxada aí do tronco de cone. E por último, o que a gente faz? A gente vira esse tronco de cone, coloca do lado, coloca uma haste deitada aqui no tronco de cone, no caso, no que seria a base, né? Que está na parte de cima, e eu meço qual foi a diferença entre o cone, né? O inicial, e o final. Esse valor que der aqui é o valor que eu expresso em centímetros no slump test, tá? No abatimento do concreto. Então eu coloco lá, se eu comprei um concreto lá com slump mais ou menos 2, esse slump teria que dar entre 8 e 12, certo? Se deu 9, beleza, pode passar, não tem problema. Se deu 11, pode passar. Se deu 13, aí não pode passar, tá bom? Aí a gente
precisa descartar esse concreto porque não atende à especificação de projeto, alguma coisa deu errada na produção desse concreto. O Wilson está perguntando aqui, 10 por 30 é o que é mais executado. O corpo de prova, 10 por 20, né? Ou o 15 por 30, se eu estiver trabalhando com brita 2, né? Pelo menos isso aí tem que ser. O corpo de prova, ele tem as especificações, né? Dada na norma, que são 30 centímetros de altura, mais ou menos 2 milímetros, 10 centímetros na base e 20 centímetros no topo. Augusto também chegou aí. Boa noite, Augusto. Finalizando aqui, nós temos a NBR 7680, que fala sobre a extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto. A parte 1 fala sobre a resistência à compressão axial, né? Axial é no sentido longitudinal, digamos assim, do corpo de prova. E a parte 2, que fala da resistência à tração na flexão. O corpo de prova, isso aqui, pessoal, a gente vai utilizar em duas situações, tá? Ou, supondo que os ensaios, alguma coisa deu de ruim no ensaio, tá? Não atingiu, comprei um concreto lá com FCK 25, deu 20, deu 22, né? Alguma coisa errada, alguma coisa muito estranha nos ensaios. Então, eu posso vir na obra e extrair alguns corpos de prova, dependendo aí do volume de concreto, e dentro desse corpo de prova eu vou romper ele para ver qual foi a resistência obtida lá na obra. Que às vezes o cidadão que moldou o corpo de prova podia ser torcedor do Corinthians, o Corinthians perdeu, estava meio chateado, moldou o corpo de prova de qualquer jeito. A gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Mas, né, tudo é possível. Então a gente pode fazer uma verificação na obra, a resistência real desse concreto, né? Então eu posso extrair esse corpo de prova com um equipamento especial, né, uma furadeira especial, e levo para o laboratório para fazer o rompimento também, tá certo? A norma 7680, ela determina lá o campo de aplicação, né? Fala sobre as considerações generalizadas, extração de testemunho de estruturas em execução. Uma outra condição, uma outra possibilidade de aplicar essa norma são em estruturas já existentes. Por exemplo, eu quero alterar o uso de uma edificação, quero fazer uma reanálise estrutural, ou eu tenho um projeto de ampliação, vou subir mais um pavimento, enfim, e eu não tenho um projeto estrutural, eu preciso reproduzir, né, essa estrutura, então eu vou lá, extraio um corpo de prova, levo para o laboratório, rompo e eu vejo quanto que aquele concreto resiste, né? Paralelo a esse equipamento, a gente pode utilizar um esclerômetro, tá? Que é um método não destrutivo de determinação da resistência do concreto, tá? Mas é um método complementar, eu não posso utilizar somente o esclerômetro, o ideal é que a gente faça o rompimento de alguns corpos de prova aleatórios aí na estrutura, a fim de comprovar o que eu estou lendo no esclerômetro e o que eu estou lendo no ensaio de rompimento do corpo de prova. Tá ok? O item 4 fala da extração, né, o equipamento de extração, a amostragem, né, os cuidados que eu tenho que tomar. A determinação da resistência à compressão segue também aí a NBR 5739. E o relatório da extração e do ensaio. Eu tenho que detalhar como que foi a extração, se houve algum problema, enfim, todos os cuidados necessários para a extração. Esse item, pessoal, esse detalhe, vale a pena eu criar
uma série só para isso, falando de ensaios, né, ensaios destrutivos e não destrutivos em estrutura. A gente tem um monte de ensaios e aí a gente consegue especificar um pouquinho mais, tá bom? Aqui eu vou me resguardar no direito aí de falar somente esses itens, que se deu errado, eu tenho a possibilidade de tentar fazer essa verificação na obra, tá ok? Por último, né, eu vou verificar lá na norma os cálculos dos resultados realizados aí pelo laboratório. Pessoal, por hoje era só isso. Dúvidas? Notei aqui que só o Wilson, por enquanto, mencionou uma dúvida ali. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar aí aqui no chat. Terminando essa apresentação, eu vou cortar esse link, tá ok? E vou disponibilizar essa apresentação aqui por meio de um outro link para vocês. Vai ficar gravado lá. Então, quem perdeu, tem a possibilidade aí de, durante a semana, fazer a leitura, né, assistir, né, o conteúdo que foi apresentado. Então, dosagem, feito. Recebimento, feito. Na próxima semana a gente vai falar sobre o adensamento. Pessoal, adensamento a gente vai ligar um pouquinho o que a gente viu hoje do corpo de prova, né, o ensaio de abatimento do concreto, tanto para o slump test quanto para a moldagem dos corpos de prova, e o adensamento do concreto lançado, né? Eu tenho que garantir que o adensamento lançado seja parecido com o adensamento do corpo de prova. Não adianta nada eu ter uma amostra de um concreto e na hora executar uma outra coisa. A gente vai ver como é feito o adensamento. Hoje, mais uma vez, foi praticamente 1 hora de apresentação. Eu acho que eu vou modificar a minha expectativa aqui, que era de meia hora de conversa aqui em cada apresentação. Eu já vou mudar isso aqui para 1 hora, porque eu estou vendo que não vou conseguir trabalhar com menos de 1 hora. Mas acho que o conteúdo está legal, né? Dúvidas, sugestões, contradições, se eu falei alguma bobagem, alguém tiver algum comentário a fazer, fiquem à vontade. Os comentários aí do YouTube estão à disposição. E peço para vocês, entrem lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Entrem lá porque o material que eu estou postando aqui, eu vou disponibilizar para vocês pelo WhatsApp, tá? E qualquer dúvida que eu tenha também, fica mais fácil da gente conversar por lá. Beleza? Pessoal, uma boa noite a todos. Até a próxima semana. Espero todos aí para a gente dar continuidade no assunto. Um abraço. Tchau, tchau.